Amém. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Para vocês que estão aí em casa, para vocês que estão reunidos aí em alguma igreja, que estão os jovens juntos na casa de um amigo, para você que está aqui também, que Deus abençoe sua vida. Eu quero começar dizendo uma coisa muito importante, eu quero que você preste muita atenção. Primeiro você se espreguiça onde você estiver, porque eu sei que eu falo manso, dá sono mesmo. Então se espreguiça aí onde você estiver, preste atenção. Traga a sua mente nesse momento, o seu coração, o seu corpo, as suas emoções, cativa a obediência da palavra, porque Deus tem uma palavra para você nessa tarde. Deus tem um plano perfeito para a sua vida e Ele vai revelar esse plano para você. Ele já tem revelado. Quantas coisas maravilhosas nós assistimos aqui nessa tarde. Deus falou comigo assim de uma forma sobrenatural. A partir do momento que eu pisei nesse lugar, o Espírito Santo me tocou assim de uma forma tão especial que eu não posso permanecer da mesma forma que eu entrei. E o mesmo Espírito Santo que me tocou aqui onde eu estou, neste lugar, é o Espírito que está tocando você agora, aí onde você está. Amém. E eu quero dizer uma coisa para você, que não importa EMIC, esse já é o 11º, não é isso? 11º EMIC, não importa quantos EMICs vão vir ainda, não importa quantos congressos nós participemos, não importa quantos cultos maravilhosos, encontros, tantas coisas, se nós não estivermos com o nosso coração aberto para receber aquilo que Deus vai derramar sobre nós. A palavra ela é liberada e para que ela gere em nós frutos, nós precisamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta. Então, para que isso aconteça, nós vamos fazer um exercício, amém? Eu daqui, você daí da sua casa. Você vai colocar a mão assim, ó, na sua testa. Pode colocar, eu não estou vendo, mas o Espírito Santo de Deus está vendo. Coloca a mão aí na sua testa, não importa a sua crença, não importa a sua religião. Coloque a mão na sua testa e diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Amém? Isso é profético para a tua vida. Recebe, você vai entender por que você precisa declarar todos os dias que você tem a mente de Cristo. Aleluia! E vamos falar um pouquinho sobre o que é metamorfose. Quando eu fiquei sabendo disso aqui, que o tema do EMIC desse ano ia ser metamorfose, eu fiquei maravilhada. Porque tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com Cristo, tem tudo a ver com tudo que nós estamos vivendo. Nós estamos em constante metamorfose. E aí eu anotei aqui para vocês, eu vou ler para vocês agora. O que é metamorfose? Metamorfose é uma palavra com origem no grego antigo, metamorfoses, ou cujo significado é transformação. Aleluia! Originalmente ela foi formada pelo prefixo meta, olha só, mudar, e morfo, forma. O sentido genético de metamorfose é mudança, transformação de um ser em outro. Aleluia! De uma forma em outra. E podemos aplicar a palavra quando nos referimos a uma mudança súbita de caráter ou aparência de uma pessoa. Pode ser alusivo tanto à transformação física quanto a moral. Quantas pessoas você encontrou por aí e 10 anos depois ela era uma pessoa completamente diferente? Seja fisicamente como a questão do seu próprio caráter. Talvez você seja essa pessoa que há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano era uma pessoa e hoje você está nesse processo de mudança, de transformação. E Deus, Ele começa uma obra perfeita e Ele a conclui. E assim vai ser na minha e na sua vida. E na biologia, o termo metamorfose é aplicado aos animais que mudam de forma durante a vida, principalmente os insetos, né, as borboletas, os anfíbios, enfim. Amém? E olha só que tremendo. Quando nós conhecemos, muitas vezes nós falamos as palavras, nós nos referimos a coisas, mas não entendemos o seu significado. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Eu vou pedir para que vocês abram aí nas suas casas, Romanos. Então, se você não quiser abrir, escute essa palavra com atenção.
Amém? Aonde você estiver, se você estiver aí no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, em algum lugar, no hospital, aonde você estiver escutando esta palavra. Fique atento. Romanos 12, que é o tema do congresso, 12, versos 1 e 2, que na minha versão diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí no verso 2 diz assim: não se amoldem, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente ou do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Que palavra tremenda! Se eu parasse aqui, só por aqui, já estava bom demais. Com a palavra por si só, ela se revela, ela se justifica, ela transforma, porque nós falamos, nós pregamos, nós expomos a palavra, nós falamos do amor de Deus, expomos a palavra escrita, mas quem traz a revelação e quem traz o confronto, quem traz a mudança é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso. E eu vou pedir para que você, nesse momento, nós já oramos muito, mas eu vou dizer para você que orar nunca é demais. Em tudo você tem que orar. Em todos os momentos da sua vida você tem que orar. Temos que orar antes de tomar as decisões. Temos que orar antes de fazer qualquer coisa. Temos que orar e pedir a Deus: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe nem chegar ali. Amém? Então feche os teus olhos aí onde você está, que eu vou orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, Senhor, ainda na Tua presença, te damos graça, ó Deus, pela Tua palavra, que Deus nos traz vida e vida abundante, Senhor. Neste momento, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor toque cada coração, cada mente, cada ouvido. Eu caia por terra em nome de Jesus tudo aquilo que se levantar, para que os teus filhos que estão em casa, ó Deus, não consigam ouvir a Tua palavra nesta tarde. Em nome de Jesus, nós levamos cativo, nesse momento, a obediência da Tua palavra. Toda a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, todo o nosso corpo físico, a nossa alma. Nós levamos cativos, ó Deus, a obediência da Tua palavra nesta tarde. Espírito Santo de Deus, assim como eu sou, ó Deus, um vaso nas Tuas mãos, não deixe que de mim saia nada que venha de mim mesma, mas sim, ó Deus, do Teu coração, do Teu trono, Pai. É o que eu oro, Pai, nesta tarde, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aleluia! É muito bom estar na presença de Deus. E o Igor estava falando aqui a respeito do meu testemunho. Para algumas pessoas que me conhecem há algum tempo, elas sabem que existe uma Meg antes de Cristo e existe uma Meg depois de Cristo. E eu acredito que isso não é só comigo, isso é com todos nós. Talvez você esteja aí, mas, irmã, eu estou há tanto tempo nos caminhos do Senhor, mas eu não consigo me desvencilhar das coisas do meu passado. Eu não consigo me desprender de certas coisas, daquilo que me prendeu, daquilo que doeu na minha alma, que me machucou. E eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. O processo da metamorfose é um processo que tem o seu tempo. Deus, Ele criou todas as coisas no tempo exato. Deus não fez e nem faz nada fora do tempo. As coisas que Deus faz são extremamente perfeitas. Assim como nós, lá no início, lá no Jardim do Éden, lá quando tudo começou, na história, no princípio de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, e criou a sua imagem e semelhança. Então, se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, é impossível sermos imperfeitos. Nós somos parecidos com Deus, então nós somos perfeitos. Porém,
aí existe um distanciamento. O homem, no início de tudo, quando ele era perfeito, Deus nos fez, Ele criou o homem, criou a mulher com livre-arbítrio, de escolher aquilo que é certo, aquilo que é errado, por conta própria. Eu quero isso, eu decido, eu faço a minha escolha. E o que aconteceu? O homem, ele pecou contra Deus, ele escolheu o caminho errado. Deus falou, isso você pode, isso você pode, tudo isso aqui você pode. Você só não pode isso. Mas foi exatamente isso que o homem escolheu, o que não podia. Então isso fez o quê? Trouxe para o homem, para a humanidade, a imperfeição. Mas não porque Deus nos criou imperfeitos. Deus não criou doença. Deus não criou miséria. Deus não criou nada dessas coisas que tem assolado a humanidade, que muitos têm jogado a culpa para Deus. Têm dito, que Deus de amor é esse que cantamos agora, se Ele permite tanta desgraça e tanta doença no mundo. Deus, Ele é soberano. E a soberania de Deus, ela confunde todo entendimento humano. E nós precisamos ter essa consciência de que, após o pecado, aí nos tornamos imperfeitos. Por meio do pecado, as coisas aconteceram de ruim na nossa vida. E nós fomos o quê? Separados de Deus. Porque antes o homem, ele tinha comunhão com Deus todos os dias. Imagine, você aí na sua casa, vai lá no seu jardinzinho, ou na sua janela do seu apartamento, eu não sei onde você mora. E aí você vai e fala... Aí você escuta a voz de Deus chamando Maria, João, Poliana, Mércia, chama o seu nome. E aí você vai lá, papai, eu estou aqui. E aí você conversa com seu pai, com o seu Criador, que te fez perfeito. Imagina só, que coisa maravilhosa. Porém, após a queda do homem, após o pecado entrar no coração do homem, aí houve um afastamento. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória, da presença de Deus. Então, Deus enviou o seu Filho maravilhoso, o seu único Filho, para que essa ligação ela pudesse ser refeita por meio dele. Porque não havia um justo sequer na terra. Não existia uma pessoa, ele tentou em várias, Deus fez aliança com várias pessoas ao longo da história. Até que ele viu, não tem ninguém mais. Mas Jesus disse, eis-me aqui. E aí, então, fez a nossa reconciliação com o Pai. E então, o que aconteceu? Nós fomos adotados, olha só. Nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus, que pagou um alto preço. Qual foi esse alto preço? Com a sua vida. Para que eu e você pudéssemos estar aqui no EMIC 2020. Amém, aleluia, glória a Deus. E foi isso que nos trouxe vida novamente. Por meio de Cristo Jesus, não existe nenhum outro mediador. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nessa tarde Deus ele vai te revelar coisas importantes para a tua vida. Porque nós estamos vivendo esse período da metamorfose. Talvez muitos de vocês estejam nesse momento dentro de um casulo. Muitos de vocês, talvez neste momento, estejam passando por um processo. Imagine, você era um ovinho, você nasceu, você se tornou uma lagarta, e aí você comeu, se alimentou, cresceu, e de repente você entra numa transformação que vai tirar você de tudo aquilo que tinha acesso à sua vida, tudo aquilo que fazia você mover, achando que era aquela a sua vida. E eu fico imaginando, eu me coloquei no lugar dessa lagarta, que anda rastejando, que come folhas, aquela coisa toda que o pessoal geralmente pisa, né, porque é feio, algumas são até bonitas, mas né, pode machucar, e as pessoas têm medo, e acaba com as plantinhas, aquela coisa toda, e está ali correndo risco o tempo inteiro. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagina essa lagarta, se fosse eu e você. Nesse processo, a gente começa a viver por aí do jeito que acha que é bom. Você acha que a vida que Deus tem para você é a vida que você está vivendo nesse momento. E aí você, de repente, você tem um encontro com o seu Criador de uma forma diferente. E então você passa a ser transformado. Mas para isso existe um processo. Repita aí na sua casa, processo. O processo ele faz parte
da nossa vida. O processo, ele faz parte do crescimento, o processo, ele faz parte da libertação, o processo, ele faz parte da cura, o processo, ele faz parte de tudo na nossa vida. E foi o que aconteceu comigo, que eu vou contar mais lá na frente. E aí nós vamos lembrando aí mais o processo da lagarta. E aí então ela começa a entrar num casulo, tem um nomezinho que eu esqueci agora, que é aquele nomezinho lá que fica a lagartinha lá dentro. Ela é um processo até que ela fique totalmente coberta, passa um tempo lá, e passado o tempo necessário, o tempo de todo o processo necessário, essa borboleta, o casulo se rompe e ela sai. E aí ela se torna uma linda borboleta. E ela não vai mais comer folhas, não vai mais ser pisoteada, ela vai ser fotografada, ela vai ser colocada em camisetas, ela vai ser feito de efeitozinhos, né? Vocês que são aí do Instagram, essas coisas, Instagram e tal, né? Aqueles efeitos com borboletas, aquela coisa lindinha. E aí, mas antes dela se tornar essa borboleta belíssima, ela foi um ovinho e uma lagarta e passou por um casulo. Aleluia. E isso é tremendo. É a perfeição de Deus. Deus, ele mostra, ele nos ensina em tudo, na natureza, em todos os momentos, em todas as coisas, Deus nos ensina. Amém? E então, ela começa a se alimentar do néctar das flores, ela começa a ser livre. Antes, a lagarta não podia voar, mas agora, enquanto borboleta, ela pode voar e ela pode estar onde ela quiser. Amém? Que lindo. Eu me apaixonei. Existe realmente um propósito de Deus. Esse tema, ele nasceu no coração de Deus, assim como todos os outros. Do ano passado foi Imersos. E cada dia, cada ano, Deus tem coisas novas para a nossa vida. Amém? E nós podemos observar aqui, né, no contexto de Romanos, para você que não assistiu ontem, é só você acessar aqui o canal da igreja. Você que não é inscrito, se inscreve agora e vai lá e procura, que está salvo, né, pessoal? Está salvo, e aí você vai assistir a palavra que foi ministrada ontem, os louvores que foram entoados, os vídeos, os ministérios, e foi assim maravilhoso, foi uma noite maravilhosa, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você também, você que não assistiu. E para quem viu, ontem o pregador, ele trouxe uma palavra maravilhosa, tremenda, que realmente veio de encontro aos nossos corações, nos confrontando a ser pessoas diferentes. Né? E não podemos ser pessoas diferentes se nós não tivermos uma transformação. Amém? E o apóstolo Paulo, ele estava ali, né, pela compaixão de Deus, falando aos irmãos lá, aos cristãos que estavam em Roma, exortando a eles, né, para que eles oferecessem o seu corpo como o sacrifício vivo, que fizessem o seu culto racional. E muitas pessoas podem até pensar que esse sacrifício vivo, ou esse culto racional é algo extremamente físico, né, de ir lá e fazer alguma coisa, mas não é. É como foi colocado ontem, esse sacrifício vivo, você se colocar diante de Deus com um sacrifício vivo e oferecer o seu culto racional, é você não fazer... primeiro, o sacrifício vivo, o que é sacrifício? É você ofertar aquilo, né, para alguém, ou um Deus, algo soberano, superior. E você vai ofertar aquilo como sacrifício, como prova de devoção, como prova, né, de amor. E o sacrifício vivo é a nossa própria vida. Né? Assim, nós temos que nos achegar diante de Deus com consciência de quem nós somos, de quem Ele é, de onde nós vimos, né? E para onde nós iremos. Isso é você apresentar um culto racional. É você estar ali porque você sabe quem você é, porque você sabe quem te chamou, porque você sabe quem você quer conhecer, quem você está buscando em seu coração, quem vai fazer a transformação no seu ser. E através disso, o principal... para onde nós iremos? Para onde você vai? Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo que nós vivemos aqui nessa terra
é passageiro. Tudo existe um início, um meio e o fim. E nós precisamos estar atentos a isso. E em relação ao sacrifício vivo e agradável, é você estar santo, é você estar separado, distante do pecado. É você não ser contaminado com o pecado. É você vigiar as suas palavras, as suas atitudes, porque hoje eu conheço a Cristo. Então, se eu conheço a Cristo, eu conheço a sua palavra, porque não tem como nós conhecermos a Cristo sem conhecer a sua palavra. Então, eu sou outra pessoa. Se eu mentia, dizer que eu não minto mais, eu vou estar mentindo, né? Porque é uma luta constante até que Ele venha, até o grande dia, até nós estarmos com o nosso corpo glorioso transformado. Porém, hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos santos lutando contra o pecado. E o que acontece? Quando o apóstolo Paulo falava aqui, era exortando eles, levando eles a um arrependimento. Olha, se arrependam dos seus erros, dos seus enganos, de todas essas coisas. E, por favor, se ofereçam a Deus como sacrifício vivo. Façam o seu culto racional, sem hipocrisia, sem heresias. Porque hoje vocês foram libertos, porque vocês conheceram a verdade. E isso Deus está falando para nós nesse momento. Que talvez você esteja com muitas indagações na sua mente, com muitas indagações no seu coração, a respeito de todas essas coisas que têm acontecido. Talvez você tenha feito planos maravilhosos, assim que você disse: poxa, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou viajar para tal canto, eu vou desenvolver tal projeto. Tantas coisas, que foi assim, projetos que Deus colocou no seu coração. Porém, algo diferente aconteceu no meio do caminho, no meio desse processo. Então é importante você e eu estarmos atentos a isso. Que as coisas vêm para nos tirar do foco, as coisas vêm para nos tirar, para nos trazer embaraço, muitas vezes, e tirar a nossa perspectiva e a nossa visão do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então isso é importante demais, nós estarmos separados. Não, eu vou dizer não hoje para o pecado. Eu posso não mentir, então eu não vou mentir, eu vou me esforçar nisso. Eu fazia muito isso, eu fazia muito aquilo, eu enganava muitas pessoas, ou coisas, você sabe, eu não tenho como saber, mas Deus nos conhece de uma forma que nem mesmo nós conhecemos tão profundamente. E aí o que acontece? Quando nós falamos aqui, nós lemos: não vos conformeis com este mundo. A palavra grega, traduzida no conformado, aqui significa co-moldado. Co-formado. E o que a palavra está nos dizendo aqui é que nós não podemos ter o mesmo formato, o mesmo contorno que a sociedade, que este mundo impõe que a gente tem que ter. Existem padrões sendo estabelecidos que são completamente fora da criação, do princípio, do propósito da criação da humanidade. Existem coisas que as pessoas falam ao nosso respeito e que nós temos que engolir mesmo, goela dentro, de qualquer forma, senão a gente é o quê? Excluído. Mas Deus, Ele veio para isso mesmo, para resgatar o excluído. Então não se preocupe, você não está só. Aleluia. E o que acontece? Nós não podemos estar no mesmo formato, na mesma forma com este mundo. Ou seja, nós precisamos ser diferentes. Uma vez que eu conheço essa verdade, eu vou entender que quando ele fala aqui, que eu preciso não me conformar e ser transformada pela renovação da nossa mente, e aí a gente vai pensar, e tem curso para isso e tal, o que eu preciso fazer então para renovar a minha mente? Você precisa conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para a minha e para a sua vida. E isso só é possível, preste muita atenção, isso só é possível você ter a sua mente transformada, se você conhecer a palavra de Deus. E muitas pessoas acham que
o inimigo das nossas almas, que as coisas à nossa volta quer nos roubar o nosso celular, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, quer roubar as coisas, né, que nós conquistamos. Sim, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Porém, o maior objetivo do inimigo da sua alma, do inimigo da minha alma, é roubar de você a palavra de Deus. Porque ele sabe que uma vez você conhecendo essa verdade sobre você, uma vez você conhecendo esta palavra que vai te libertar de todos os cativeiros, tudo aquilo que te prendeu até o dia de hoje, você nunca mais será o mesmo. Você vai fazer assim, ó, pum, uma explosão desse casulo. E você vai voar e vai chegar até onde Deus quer te levar. Aleluia! Eu não sei você, mas eu quero correr nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela liberta. Ela nos transforma. E como foi dito ontem, eu não consigo esquecer a palavra que foi ministrada ontem. Como foi dito ontem, que um exemplo assim perfeito para esse tema é o próprio apóstolo Paulo, que era um perseguidor, que se achava o cara, ele era inteligentíssimo, era o cara que perseguia o cristão. E uma frase muito maravilhosa que ele disse ontem, que ele falou assim, que Paulo perder a visão para ver. Uau! Isso é maravilhoso. E é exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa tarde. Deus quer abrir, Ele quer tirar as escamas dos nossos olhos, Ele quer abrir o nosso entendimento para que nós possamos enxergá-lo como realmente Ele é. Porque muitas pessoas têm pregado um falso evangelho. Muitas pessoas têm vivido um evangelho miserável, que não é esse evangelho da palavra de Deus. E o Senhor, Ele quer abrir o nosso entendimento, porque foi conhecendo esta palavra, foi me desvencilhando de coisas que foram implantadas. Eu já fui feminista, eu já fui bruxa, eu já fui tantas coisas na minha vida, eram tantas coisas dentro de mim. Eu já fui membro durante anos de uma seita oriental. Tantas coisas foram implantadas na minha mente. Eu sofri com depressão 12 anos da minha vida. Aliás, não, faz 12 anos que Deus me libertou da depressão, que eu fui curada. Eu sofri com depressão da infância até a fase adulta. Daí você tira. E quando eu conheci esta verdade, ela fez isso comigo. A explosão do casulo. E eu consegui ser quem realmente eu nasci para ser. Porque a lagarta, ela não nasceu para ser uma lagarta a vida toda. Existia um propósito para ela ser. Existe um propósito. Porém, o fim das coisas é melhor do que o início. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Então eu quero que você jovem que está aí me ouvindo nessa tarde, nesse momento, talvez as suas expectativas eram de estar todo mundo junto, né? O jovem gosta disso, gosta de aglomeração, gosta de olhar, olha fulano, olha cicrano, as meninas, né, se maquiando 10 horas a fila do banheiro, aquela coisa toda, né, se arrumando para, né, chegar lá, chorar e acabar com tudo, na hora do louvor, na hora da palavra. E eu tenho certeza que você está rindo nesse momento, está se lembrando e está entendendo como é maravilhoso. Mas eu quero que você entenda muito mais do que nada desses momentos maravilhosos existem se não for o quê? A palavra. Aleluia! Se não tiver a palavra. Porque o milagre está na palavra. Tudo gira em torno da palavra. O teu milagre está aqui, na palavra. É você conhecendo essa verdade que vai gerar a mesma convicção de que o apóstolo Paulo, que tinha uma vida muito boa, obrigada, deixe-me aqui, e ele foi confrontado, ele foi chamado, e ele foi escolhido, e ele passou por um processo, ele teve que passar por esse processo de casulo, para que então ele desenvolvesse aquilo que realmente ele nasceu para fazer.
Então talvez você se questione porque as coisas não acontecem comigo, porque eu não consigo realizar isso, porque eu não fico boa disso ou daquilo outro, eu não sei qual é o problema. Mas nós precisamos entender que existe uma vontade, que ela é soberana a todas estas coisas. A vontade de Deus, ela é soberana à minha saúde, ela é soberana à minha saúde mental, ela é soberana às minhas vontades, ela é soberana a tudo aquilo que eu planejo e projeto para a minha vida. E foi entendendo todas essas coisas, em todos os processos que eu passei, porque eu não queria entrar no casulo, eu queria permanecer como lagarta. Para mim, a lagarta, ela podia comer de todas as folhas possíveis. Eu estava como esta lagarta, comendo de todas as folhas. Folhas venenosas, folhas não venenosas, me alimentando de forma errada, me alimentando no lugar errado, porque existia um vazio que tinha o tamanho exato de Deus no meu ser. E talvez você esteja assim. Talvez você, poxa, agora que as coisas estavam andando na minha vida, e eu não estou entendendo nada, e eu perdi tantas pessoas que eu amo, e as coisas estão acontecendo de uma forma assim tão, que estão me sufocando tanto, que estão me prendendo tanto. Mas eu quero te dizer que existe um propósito para tudo isso, que você não está só. Você precisa entender que existe um propósito para o processo que você está vivendo. E foi isso que eu entendi. E o apóstolo Paulo, ele fala muito do sofrimento. Ele fala, olha, suporta o sofrimento, suporta a perseguição, suporta porque tudo isso é leve e momentâneo, porque tudo isso vai passar. Essas coisas aqui vão passar. Você tem que focar nas coisas que vêm do alto. Você tem que focar nas coisas que vêm de Deus. Você tem que focar naquilo que Deus diz a seu respeito, não naquilo que o mundo está dizendo ao seu respeito. Aleluia! Como eu queria que isso que eu estou sentindo aqui dentro de mim tocasse você na mesma proporção que eu estou sentindo, ou muito mais. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, Ele está comigo e com você. Aleluia. E vamos voltar aqui para a palavra. Aleluia. Nós não pertencemos a este mundo. Olha só, nós precisamos entender que nem tudo aquilo que as pessoas chegam até você para falar são palavras que vêm de Deus para a tua vida. Nós precisamos entender que, embora nós estejamos sim vivendo tempos difíceis, nós estejamos sim vivendo tempos confusos para alguns, porém tudo isso está escrito, é necessário que isso aconteça, porque isso está apontando a vinda de Jesus. Então esse é um tempo que Deus, Ele nos convida a passar por uma transformação, e não há transformação sem um arrependimento. Então Deus, Ele na verdade nos convida nesse tempo a nos arrependermos, a nos achegarmos mais a Ele, a priorizarmos o seu reino, a priorizarmos estar na presença dEle. Como eu tinha falado, não adianta estar, todo mundo junto, se a presença de Deus não está, não adianta. Nós estamos aqui, assim que eu pisei nesse lugar, eu senti uma presença gloriosa nesse lugar. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Da mesma forma, Ele está aí também com você. Aleluia! E mais, quando fala aqui, mais transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em vez de se conformar com o mundo, nós devemos ser transformados e transformá-lo. Nós primeiro passamos por uma transformação, e aí depois nós passamos a ser o quê? Agentes de transformação. E eu tenho certeza que Deus não marcou esse encontro, esses 2 dias com você em vão. Deus não te sentou aí nesse lugar para assistir esta live agora em vão. Existe um propósito e Ele está dizendo para você: ei filhinho, ei filhinha, é tempo de transformação. Esse é o tempo de transformação.
Se você errou até o dia de hoje, se você estava confuso até o dia de hoje, esse é o tempo de transformar a sua mente. Aleluia! Não podemos nos conformar. Transformar significa mudar de forma. E que forma? Tornar-se uma forma diferente, um contorno diferente. E qual deve ser esse contorno? Qual deve ser essa forma? E a resposta é muito simples nessa tarde. Jesus. Jesus é a forma perfeita para mim e para você. Aleluia! O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4,19, diz assim: meus filhinhos, por quem eu sofro trabalhos de parto, até que Cristo seja o quê? Formado em vós. Aleluia! Você entende o poder dessa palavra? Que uma pessoa que mentia, uma pessoa que fazia tantas coisas que não agradavam ao Senhor, coisas que nem vale a pena falar, mas que Deus sabe, e aqueles que viveram isso comigo também sabem, e hoje elas olham para mim e elas veem, nossa, eu nem reconheço mais essa pessoa, porque foi criado, gerado uma outra forma para mim, a forma de Cristo. E eu só posso viver essa forma, nesse formato, se eu conhecer a palavra de Deus, se eu tiver a minha mente transformada. Não tem aquele ditado que diz, né, que mente sã, corpo sã, né? Não é assim que fala? E quando nós temos alguma doença, uma pessoa tem uma doença há muitos anos, e aí ela não sabe dessa doença e ela vive bem, normal, como se nunca tivesse tido essa doença. Mas aí, de repente, ela recebe o diagnóstico. Você tem tal doença e você tem 3 meses de vida. Você tem 6 meses de vida ou você vai viver limitado para o resto da sua vida. E o que acontece? Automaticamente, a mente dessa pessoa vai começar a gerar medo, sintomas, tantas coisas que vão fazer com que esta pessoa adoeça de forma mais rápida e até morra antes dos 3 meses. Por causa da sua mente. Mas quando nós temos a mente de Cristo, lembra que nós falamos no início? Eu tenho a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós começamos a deixar de confessar as coisas que os relatórios que o mundo diz, que os médicos dizem, que a política diz, que a sociedade diz, e nós começamos a confessar o quê? As verdades de Deus sobre a minha vida. E a verdade de Deus sobre a minha vida é que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É algo sensacional, independente das coisas que aconteçam. A vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Aleluia! E quando nós falamos na palavra formado, Cristo que vive em vós, em nós, em mim, em você, é a nossa forma. E como Colossenses, lá em Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Por quê? Porque já estamos ressuscitados com Cristo. Quando nós reconhecemos essa verdade, quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e quando nós começamos a mergulhar, lendo a palavra, querendo saber, pedindo, Senhor, nos revele o que o Senhor quer falar isso para mim. E o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele vai se revelar a você. Talvez você conheça um Jesus, tenha conhecido um Jesus por aí que não é o Jesus da Bíblia, que é a própria palavra revelada. Que é o Jesus que perdoa, que ama, que cura, que liberta, que salva, que transforma. Esse Jesus. Mas para que nós possamos desfrutar, para que nós nos tornamos capazes de desfrutar dessa vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas, eu preciso o quê? Ler a palavra de Deus, conhecer a sua palavra, ouvir a sua palavra e aplicá-la na nossa vida, aplicar na minha e na sua vida. Em Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nessas coisas vocês podem pensar.
Então, assim, os segredos estão aqui. Eu vou escolher no que eu vou pensar. No que eu vou pensar, o que vai me aprisionar e o que vai me libertar. Se eu pensar nas coisas do mundo, nas coisas ruins, se eu emprestar a minha boca para falar mal do irmão, se eu sentar na roda dos escarnecedores, se eu falar mal do pastor, mal do irmão, do chefe no trabalho, não importa. Se eu começar a agir de má fé, se eu começar a falar grotescamente com as pessoas, se eu começar a pensar, eu sou isso, eu sou miserável, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cheio de defeitos, isso, aquilo, então eu vou viver essa realidade, né, de derrota, de morte, de peso, de culpa. Mas quando eu começo a pensar em tudo que é bom, em tudo que é amável, nas coisas boas, e aonde é que eu vou encontrar isso? Foi lido aqui essa tarde, quando Pedro chega para Jesus, quando ele fala, e aí, vão com eles também, depois que Jesus ali liberou uma palavra dura, e muitos foram confrontados e foram embora, e aí eles perguntaram, e eles dizem, vocês vão também com eles? E aí ele falou, mas para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida? Então nós só podemos viver uma vida plena em Deus, uma vida curada, uma vida de verdadeira, eu digo verdadeira, transformação, se nós conhecermos de forma íntegra e se nós aplicarmos esta verdade na nossa vida. Porque para tudo aqui tem resposta. A palavra de Deus diz que o homem, ele é o que ele pensa, assim como ele pensa no seu coração, ele é. Então, daí nós já podemos entender que a transformação real de mente, na nossa mente, só é possível através do conhecimento da verdade de Deus. Amém? Vocês estão sendo abençoados? Diga amém aí na sua casa. Amém. Aleluia. Porque quem convence não é o homem, mas é o Espírito Santo de Deus. E aí, como que essa transformação ela pode ser feita na nossa mente? Preste muita atenção. Onde nós vamos focar? Já foi lido aqui, que nós temos que focar e olhar para as coisas do alto, e não para as coisas da terra. Tudo isso aqui se corrompe, tudo isso aqui se acaba. Tudo isso aqui é pecaminoso. Todas essas coisas que estão aqui na terra, elas foram contaminadas pelo pecado. Lá no jardim, lembra? Lá no pecado. Quando o homem caiu, contaminou todas as coisas. O pecado, ele contamina tudo, ele distorce tudo. Deus criou tudo, mas o pecado distorce as coisas. E onde nós vamos focar? É o primeiro princípio que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos focar no alto, focar nas coisas de Deus. Eu não vou me embaraçar porque chegou uma pessoa e, fulano falou de você. Cicrano fez isso. E aí você vai dando corda e você vai ouvindo e você começa, Deus te chamou para fazer uma coisa, e você estava focado, estava destinado, e aí uma coisa aconteceu, uma pessoa passou por você e não disse a paz, irmão, alguma coisa aconteceu, e aí você se entristeceu, porque a pessoa não falou com você, mas também você não falou com ela. Ou talvez você até tenha falado, mas ela não respondeu você. Porém, você não sabe o que a pessoa está passando. Da mesma forma que ela não sabe o que você está passando. Por isso que nós precisamos o quê? Focar na coisa certa. Focar no alto. Não, mas eu vou pensar que Deus diz que eu sou nação eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou filho, eu sou adotado por meio de Cristo Jesus, eu sou filho legítimo. É isso que você é. Então são nesses pensamentos que você tem que focar. Nós precisamos focar na coisa certa, nós precisamos focar na palavra certa e deixar todo embaraço. Deixando todo embaraço, eu prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo falou isso, porque ele sabia. E isso é importante. Se você não focar na coisa certa, que é a palavra de Deus, você vai cair, você vai desistir, vai ficar no meio do caminho, você não vai nem chegar a ser um casulo e daí passar a ser uma borboleta. Segunda coisa, como vamos reagir? Aí é que está. Como nós agimos é muito fácil, né? A gente
eu programar as nossas reações. Eu vou ali, vou em tal canto, né? Eu me preparei. Muita coisa do que eu estou falando não está aqui no papel, do que eu já tinha preparado em casa. Mas aí a gente se prepara, vai ter um encontro, né? Aquela coisa toda. A gente vai casar, faz os votos, tudo bonitinho. A gente vai em algum lugar cumprimentar, vai ter uma conversa com a pessoa decisiva, mas aí você se prepara antes, vai um trabalho, enfim. Você reagir é diferente de você agir. Quando você age de forma premeditada, é uma coisa, é muito fácil. Mas aí, sabe quando é que Deus nos revela? Como nós reagimos. Aí é que está. Como nós reagimos vai revelar quem nós somos diante de Deus, diante das pessoas. Quando as pessoas pisarem no seu pé, quando você receber um não, quando o fulano falar mal de você, e aí, como é que você vai reagir? Se você estiver cheio dos pensamentos do alto, você vai reagir como Jesus. Você vai reagir com amor, com compaixão. Você vai perdoar imediatamente. Não vai nem pensar, não, mas foi ele que falou de mim. Ele que tem que vir aqui me pedir perdão, porque não fui eu que falei, foi ele que falou. Quantas vezes você falou isso? Eu falei isso, nós falamos isso. Não, mas eu estou certa. Eu estou certo. Foi fulano que me magoou, foi fulano que falou mal de mim. Por que eu que tenho que pedir perdão à pessoa? Porque você tem a mente de Cristo. Essa é a resposta. Quando nós temos a mente de Cristo, o nosso ser, ele precisa ser transformado. Porque se não houver transformação, tem algo errado. Se não houver transformação, a mínima que for, cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu processo, e aí não cabe a nós julgar. Mas precisa haver um esforço da nossa parte para que essa transformação venha. E esse esforço é comendo, é mergulhando nessa palavra que cura, que faz uma limpeza na nossa alma, no nosso corpo, na nossa mente. E a terceira coisa, nossas decisões estão baseadas nos padrões deste mundo ou nos padrões de um reino inabalável. Aleluia! O reino de Deus e a sua justiça. Eita! Tomar decisão é algo assim que nós precisamos fazer praticamente diariamente. Então, se eu não tenho uma mente renovada para oferecer a Deus todos os dias, dia após dia, o meu corpo, a minha vida como sacrifício vivo, o meu culto racional quando eu acordo e digo obrigado Deus pela vida, Senhor me ensina a ser diferente, a ser melhor hoje. E aí se eu não tiver com a mente de Cristo, com a mente transformada, as minhas decisões elas serão baseadas nos padrões desse mundo. Mas quando eu decido focar na coisa certa e passar a reagir como Cristo, da forma correta, e então eu vou começar a decidir, tomar decisões com os padrões do reino a qual eu e você pertencemos. Amém? Que é um reino inabalável. Aleluia! Aleluia! Um reino de justiça. E quando chegar ali no dia em que eu precisar opinar numa reunião, onde todo mundo vai estar julgando uma pessoa, eu vou ser aquela que vai se levantar. Não, vamos dar uma segunda chance. Não, vamos fazer assim. Vamos apaziguar. Amém? Aleluia! E a quarta coisa, que tipo de pessoa eu me tornarei? Então, essas três coisas antecedem, elas vão revelar o tipo de pessoa que eu vou me tornar daqui para frente. É transformação. Eu tenho certeza que nesse período, onde as coisas estão bem difíceis, onde muitas famílias têm se destruído porque eles têm se conhecido, têm reagido sem programar porque estão ali todo dia, onde muitos casamentos têm se desfeito, tantas coisas têm acontecido, quantas pessoas não têm suportado, quantas mortes têm acontecido. Talvez falta exatamente isso, essa transformação de mente. Porque quando nós temos a mente transformada, como nós vamos passar pelo sofrimento é diferente de antes. Amém? Aleluia! O crescimento ele vem através da palavra de Deus. E a palavra de Deus lá em João, no capítulo 8,
No verso 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você só pode conhecer essa verdade se você tiver comunhão com essa palavra, com essa verdade. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós o buscamos, mais nos tornamos parecidos com Ele. Você vê, vocês que são jovens, né? Vocês têm uma linguagem, são as tribos, né? É a mesma linguagem. O pessoal fala tudo com a mesma gíria, fala do mesmo jeito e tal, não sei o quê, os toquezinhos, tal, assim, assado, né? É uma linguagem. Então, a linguagem que Deus quer estabelecer com você, que está aí me assistindo agora, nessa tarde, nesse momento, é uma linguagem celestial. É a linguagem de Deus, onde não vai ter nada que atrapalhe essa linguagem entre vocês. É uma nova linguagem, é um novo entendimento. Eu sou uma nova pessoa. Hoje eu posso andar assim, de cabeça erguida, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu sei quem me criou, eu sei a minha paternidade, eu sei a minha identidade, eu sei para onde eu vou habitar com Ele por toda a eternidade. E esse deve ser o nosso foco principal, estar com Cristo por toda a eternidade. Mas para que a gente chegue lá, nós precisamos conhecê-lo e recebê-lo, deixar que Ele transforme o nosso ser por inteiro. Amém? Já estou finalizando. Aleluia. Aleluia. Nós vamos optar por se conformar por este mundo, ou nós vamos crescer e ser transformados por escolher. Por escolher. Amém? Aqui? Amém. Amém? Estão me vendo aí em casa? Diga sim, amém. Oh, glória. É porque meu papel está longe, mas eu enxergo. Deixa eu afastar. Ele se move, gente. Pode rir aí na sua casa, não tem problema não. É porque a pessoa é matuta, sabe? Um negócio chique desse. Aí fica emocionado, né? Mas vamos prosseguir. Amém? Aleluia. E aí, o que é que nós vamos decidir? Nós vamos decidir ficar conformados com isso. Você está conformado com a sua vida, como você está vivendo hoje? Como ela está, o curso, para onde a vida está te levando hoje? Ou você quer algo novo na sua vida? Você quer uma transformação real na sua vida? Você quer viver algo, experimentar o novo de Deus? Meus amados, você experimentar o novo de Deus, você anda assim, ó. Anda, as coisas vão passando, as coisas vão vindo, os sofrimentos vão chegando e você vai ultrapassando eles, as tribulações vão passando, os fala-fala vão passando, as perseguições vão passando e você permanece ali firme e inabalável. Aleluia, porque você está focado na coisa certa. Você está sendo transformado, não conformado com este século, com este mundo, com tudo aquilo que o mundo diz a seu respeito, mas você está focado nas coisas que estão no alto, que vêm do alto. O mesmo alvo que Paulo tanto falava: filhinhos, olhem para o alvo, autor e consumador da sua fé. Aleluia. Nós precisamos olhar para Cristo como o leopardo fica quando pega a sua presa. Quando o leopardo ele caça e ele segura a sua presa, ele fica assim, ó, paralisado, completamente paralisado. E ele foca em algum lugar e ele fica lá, a sua presa fica se debatendo até que ela morra. E então ele come. E assim tem que ser. A minha e a sua vida, a nossa visão, ela precisa estar focada em Cristo. E pode acontecer o que for. Deixa o mundo desabar, deixa as coisas acontecerem. Você está firmado na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Aleluia! Não que você não vai sofrer, não é isso. Porque o próprio Jesus diz que no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus diz isso. Então nós precisamos nos firmar nesta palavra. Nós precisamos entender que quando nós estamos firmados em Cristo, nós podemos sim ir além de tudo aquilo que nós imaginamos ser. Não seremos mais uma simples lagarta. Passaremos pelo casulo, mas nós voaremos também. Amém? Aleluia. Quando renovamos a nossa mente, nós entendemos
o nosso propósito de vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus, Ele te criou com um propósito. Ele vai gerar, Ele está gerando coisas no seu coração. Ei, jovem, o ano ainda não acabou. Você que está em casa, talvez você esteja tão sem esperança, achando, poxa vida, mas já estamos em setembro. Daqui a pouco o ano acaba, mas o ano ainda não acabou. Aleluia. Nós servimos, conhecemos um Deus que pode todas as coisas. E nele nós podemos sim ultrapassar tudo isso. Sim, nós podemos refazer os nossos planos, os nossos projetos. Dessa vez a gente volta lá para o início, dizendo, Senhor, eu quero orar antes e pedir que o Senhor me auxilie, que o Senhor me guie no que eu devo fazer. Lembra das escolhas? As nossas escolhas precisam ser baseadas no reino inabalável. Então, se até o dia de hoje a sua escolha foi baseado em tudo que você viveu, em tudo que você vivenciou, talvez você tenha sido esquecido, talvez você tenha sido humilhado, abandonado, talvez você não tenha os seus pais, eu não sei qual é a sua situação no momento, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe. E nesta tarde, o Espírito Santo, Ele vai trazer cura para a sua mente. O Espírito Santo, Ele está derramando cura para a nossa mente. E que quanto mais nós desejarmos estar na presença dEle, na presença do Eterno, na presença de Deus, mais nós estaremos convictos da nossa identidade e do nosso destino, para onde nós iremos. Aleluia. Aleluia. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, aleluia. E nos versos 16, 17 e 18 diz assim, por isso não desfalecemos, não desfaleça, aleluia. Aleluia, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, preste muita atenção, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Há esperança para você, há esperança para essa situação. Aleluia, porque a nossa leve e momentânea, repita aí na sua casa, a nossa leve e momentânea, diga assim, a minha leve e momentânea, leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, aleluia, muito mais excelente, aleluia, não atentando nós, olha aí de novo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E as que não se veem são eternas. Aleluia. Que você receba a visão do céu nesta tarde. Que o Espírito Santo se revele a você nessa tarde como nunca antes. Que você possa ver Jesus como realmente Ele é. Porque foi isso que me libertou. Porque se eu não tivesse tido essa visão, se eu não tivesse tido esse encontro, se eu não tivesse aberto o meu coração, escancarado o meu coração e dito, Senhor, vem, faz em mim uma transformação na minha mente, eu já teria morrido numa das tentativas de suicídio da minha vida. Fora os livramentos que Deus me deu. Aleluia. E se Deus fez comigo, Ele vai fazer com você. Toda essa tristeza que você está sentindo aí, toda essa angústia que você está sentindo aí, em nome de Jesus, receba cura na sua alma. Receba cura na sua mente, todo pensamento de morte que tem te assolado, toda a insônia, tudo aquilo que tem trazido desespero para a tua alma. Em nome de Jesus, seja curado agora. Aleluia. Aleluia, receba o abraço do Pai, receba o amor do Pai. Que amor é esse? Graça incalculável. Aleluia, esse amor incomparável, esse amor imensurável, Ele está te alcançando agora. Aleluia, e eu sei que você está sentindo esse amor.
Oh, Espírito Santo. O Espírito Santo que vai levantar você para marcar a sua geração. Deus tem levantado um povo remanescente nesse tempo. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a 10 anos, é agora. É hoje, é nessa tarde, é neste final de semana. Deus te trouxe a esta live para você entender que você vai está passando por uma metamorfose, por uma transformação, mas tão intensa, tão profunda, que as pessoas vão lembrar de você como lagarto e vão te ver como borboleta. E elas vão ser surpreendidas, porque por onde você passar, você vai exalar o perfume de Cristo, porque foi para isso que você foi criado. Foi para isso que você nasceu. Foi para isso que Ele deixou você viver. Foi para isso que Ele não permitiu você morrer naquele dia. Foi para isso que Ele fez você estar aqui agora, ouvindo esta live, esta palavra. Aleluia. Aleluia. E eu gostaria de falar algo bem rápido. Eu já estou finalizando, eu já falei isso 300 mil vezes. Mas o Espírito Santo, Ele tem liberdade. Amém? O Espírito Santo, Ele precisa ter liberdade na nossa vida. E quando eu falei aqui sobre a depressão, eu tive depressão desde a infância. Sempre fui uma criança um pouco diferente, bem chorona. Enfim, eu vou pular a parte da infância, mas desde a infância. E a parte pior foi a parte da adolescência, onde eu comecei a tentar me descobrir a minha existência. Eu perguntava, para que eu nasci, por que eu nasci? Eu não encontrava sentido na minha vida. Eu só quero ressaltar uma coisa, muito importante. A depressão, ela é uma doença, certo? A depressão, ela não vem de Deus, como nenhuma doença vem de Deus. Já expliquei lá no início, por causa do pecado, a doença, se instalou na humanidade. Porém, Cristo, Ele veio para quê? Para nos curar, para nos libertar, para nos trazer vida e a trazer em abundância. E quando a gente fala em depressão hoje, é muito delicado, porque existe uma confusão, ou uma mistura, ou uma falta de conhecimento a respeito disso. A depressão, ela é uma doença como o câncer, é uma doença, como AIDS é uma doença, como lúpus é uma doença, como tantas outras doenças, é uma doença. E da mesma forma que eu já vi pessoas com câncer sendo curadas, pessoas com lúpus sendo curadas, pessoas com AIDS sendo curadas, e pessoas mortas sendo ressuscitadas, da mesma forma, Deus também cura a depressão. Amém? Então aqui a gente já quebra um tabu. Amém? É uma doença, Deus cura. Deus pode curar através da medicina, porque Ele que deu inteligência para o homem, Ele que criou a medicina para nos ajudar. Amém? E também Ele usa os profissionais, Ele usa os psicólogos, os psiquiatras, e Ele pode curar também sem nada disso, assim. Mas o nosso entendimento humano, que é tão pequeno, não consegue entender, compreender os desígnios de Deus para as nossas vidas. E olhe só, preste muita atenção. Ainda que eu não seja curada de nenhuma dessas doenças, Ele continuará sendo Deus, Ele continuará sendo soberano, Ele continuará sendo muitíssimo bom. Aleluia! E a sua vontade vai continuar sendo boa, agradável e perfeita, para mim e para a tua vida. Porém, eu passei por todo esse processo, meus amados. Eu tomei, sim, remédios controlados, eu fiz terapia, e foram longos anos. E quando foi na fase adulta, eu tentei suicídio por várias vezes. Eu era uma pessoa bem complicada, eu tinha crises terríveis, eu era diagnosticada com transtorno bipolar. Tipo, eu estava muito bem hoje, e agora, daqui a alguns segundos, eu podia matar alguém na minha frente. Então, é muita coisa, muita opressão.
E tudo isso me levou a uma busca incessante a minha vida inteira para preencher esse vazio que a depressão causa na nossa alma. Eu digo isso por experiência porque eu vivi. Então, talvez você fale, você não sabe o que é depressão. Eu sei porque eu vivi, quase morri. Mas eu estou aqui para a glória de Deus. E da mesma forma que Deus me curou da depressão. E quando eu conheci essa verdade, e eu entendi, é como se eu estivesse correndo em várias coisas. Eu fiz várias coisas na minha vida, eu experimentei várias coisas na minha vida, porque eu precisava ser preenchida, eu precisava fazer com que esta dor acabasse dentro de mim. Não que, preste muita atenção, eu não estou dizendo que a doença é uma ausência de Deus nesse sentido. Porém, a humanidade doente é uma humanidade que tem ausência de Deus, sim. Não só com depressão, qualquer outra enfermidade, qualquer outra pessoa que não tenha tido um encontro real com Cristo, sim, ela necessita conhecer Cristo para receber a cura na sua alma, para receber a cura na sua mente, para ser transformada. Amém? E foi assim comigo, eu estou falando do meu testemunho, o que aconteceu comigo, o que eu buscava. E eu lembro que eu chorava, e quando eu chorava, aquela dor era tão profunda na minha alma, e eu gritava, e nada podia satisfazer. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dia eu aceitei a Cristo, e aí eu comecei então a conhecê-lo, eu comecei a ler a palavra, eu comecei a ir a cultos, eu comecei a orar, eu não sabia muito orar, como os crentes oravam, com tanta eloquência, com aquelas palavras lindas, mas eu orava com o meu coração. Eu orava assim, com tudo aquilo que tinha dentro da minha alma. E eu expressava isso para Jesus. E sim, eu tomava medicação, sim, eu fazia as terapias. E em determinado tempo, no início da minha conversão, eu participei de um comum encontro, assim, né? Só que foi um outro tipo de encontro. Mas também onde estavam pessoas reunidas ali, também querendo mais de Deus, querendo ser cheios de Deus, querendo conhecer, querendo cura, querendo transformação, querendo restauração. E naquele lugar, no terceiro dia, a cura se estabeleceu na minha vida. E eu lembro que foi numa tarde, onde todos estávamos almoçando, e eu falei assim para minha amiga que me levou, que é uma pessoa muito amada. E eu disse assim, eu preciso gritar. E ela disse, Meg, se você não gritar aqui nesse lugar, que é um ambiente propício para isso, você não vai poder gritar quando chegar em casa, todo mundo vai te internar. E aí, eu me levantei daquele almoço, corri no meu quarto, peguei todas as minhas medicações, e eu saí desesperada naquele lugar, que era uma granja enorme, e eu comecei a gritar de alegria, era como se fosse o grito da minha alma. E eu gritei, daí eu comecei a cavar um buraco com as minhas mãos e eu joguei todos os meus medicamentos. Isso é algo pessoal, gente. É algo meu com Deus. Amém? E eu comecei a enterrar aqueles medicamentos lá, comecei a pular em cima. E foi algo assim tão glorioso, eu ria. Fazia muitos anos que eu não dava gargalhadas. E eu dava gargalhadas naquele lugar. E eu ria, tamanha alegria que me preencheu. E eu lembro que quando eu olhei assim, parei, olhei para o lado, eu estava rodeada, todo mundo assim muito feliz, todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo, e foi uma coisa maravilhosa. E isso foi em 2008, e até hoje, 2020, nós estamos, e eu nunca mais tive depressão. Eu nunca mais pensei em tirar minha própria vida. Eu não precisei mais depender dos medicamentos. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, que Deus ele te convida a dar o grito da sua alma, a você fechar os seus olhos onde você estiver, sabe assim, se você está assistindo em grupo, não liga quem está do teu lado, é você e Deus, ninguém está te vendo, mas o Senhor está aí, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando do teu coração, Ele está cuidando da tua vida, Ele sabe as suas dores, ninguém mais do que Deus sabe as nossas dores. O apóstolo Paulo bem sabia disso. E ele dizia para não desistir, olha, foca no alvo, foca em Jesus. Tem um episódio que o apóstolo Paulo ele foi apedrejado numa cidade quando ele estava evangelizando, ele foi apedrejado até a morte. Olha só, ele foi arrastado pelos discípulos, pelas pessoas da cidade, dado como morto. Cuidaram dele,
trataram ele, ele não morreu. E sabe o que foi que ele fez? Essa vida de crente dá para mim não, de cristão dá para mim não. Vou-me embora que esse negócio é muito difícil. Quase morri, já deu. Ele fez isso? Não. Ele se levantou e voltou. E ele pregou com mais convicção. Então Deus, Ele nos levanta, Ele nos ressuscita para que nós vivamos para a sua glória. E do mesmo jeito que foi com o apóstolo Paulo, que foi na minha vida, é na tua vida também. Aleluia! Queira, almeje, anseie, deseje estar mais perto de Deus, conhecê-lo como Ele é, conhecer essa palavra, conhecer essa verdade. Deixa todo embaraço. Ei, jovem, você é forte, foi por isso que Ele te escolheu. Jovens, vocês são fortes, o apóstolo João fala isso. Vocês são fortes. Deus escolheu vocês, porque vocês são fortes. Amém? E da mesma forma que Deus, Ele me curou. Isso é só um dos testemunhos, uma das coisas que Deus fez na minha vida. E Ele continuará fazendo até que Ele venha, até que Ele me recolha. Eu posso morrer amanhã, eu posso morrer hoje ao sair daqui, mas eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu Pai, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Então que nesta tarde, você que deseja muito passar por uma transformação. Eu quero passar por essa transformação. Eu quero ser uma pessoa assim que as pessoas olhem e elas desejem ser como eu sou, porque eu sou parecida com Cristo. Que esse seja o desejo do teu coração, jovem. Que você seja diferente na escola, na faculdade, no teu trabalho, principalmente dentro do teu lar, da tua casa. Seja obediente aos seus pais, respeite os seus pais, respeite os mais velhos, respeite os seus líderes, respeite as pessoas, trate-as como Jesus tratava as pessoas. Jesus, Ele pegava tudo que era rejeitado. Ele pega tudo que é rejeitado, aquilo que a sociedade não quer. Eu era essa pessoa, a pessoa rejeitada pela sociedade. E era justamente essa pessoa que Deus escolheu. E Ele, peraí que eu vou pegar essa lagartinha aqui, vou fazer dela uma borboleta, um borboletão. Olha só como por favor, palmas para Jesus. Porque Ele continua fazendo um excelente trabalho, uma obra na minha e na sua vida. Você é especial para Deus. Você é maravilhoso. Você foi feito à imagem e semelhança do Pai. E Ele trouxe nesse final de semana essa reflexão, esse congresso, diretamente para o teu coração, para que você tenha realmente essa convicção de que essa transformação ela precisa vir de dentro para fora. Esquece tudo que está fora. Recomeça, é tempo de recomeço, é tempo de fazer as coisas novas adiante de você, o Senhor está colocando. Faça novos projetos, ore mais. Tanto tempo a gente passa na internet, em redes sociais, tanto tempo a gente passa conversando com os amigos, nos jogos. Os jogos nesse período foram lá em cima, de gente baixando o joguinho no celular. Vamos ter mais comunhão, para que a transformação venha. A gente não pode estar assim, enchendo a nossa mente com jogos, com as coisas ilícitas, até muitas vezes pornografias, que sempre tem uma coisa e outra que aparece ali na frente, no computador, e a gente tem que ter muito cuidado, e então a nossa mente começa a se encher de tudo aquilo que a gente está vendo ali. Tem esses jogos, gente, nada contra joguinho, viu? Mas às vezes até as coisas lícitas, elas nos tiram do propósito de Deus. Então, que Deus revele a você, nesta tarde, nesses dias, até hoje à noite tem mais, ainda não acabou, e que faça transbordar tudo aquilo que Deus tem derramado no teu coração. Esse é um novo tempo. Diga assim: eu creio, Deus. Pode dizer, diga mesmo, não tenha vergonha não. Sei que tem jovem aí assistindo com jovem, ficam rindo, olhando para o outro. Tenha vergonha não, diga assim: eu creio no novo de Deus para a minha vida. Eu creio na transformação da minha mente. E eu vou ser transformado, ser transformada por meio da palavra. E aí agora
nós vamos repetir o mesmo exercício que nós fizemos no início. Mas antes disso, eu queria só ler um trechinho de um livro para vocês, bem rapidinho. Que diz assim, primeiro, o versículo, lá em 1 Coríntios 2,16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! E aí um trecho do livro diz assim, é só um parágrafozinho. Quando não transformamos o modo de pensar, deixamos que o mundo nos diga que somos um erro. É mentira do diabo. Você não é um erro. Talvez você tenha esquecido o seu valor. Você tem um valor inestimável para Deus. Descubra e aceite o que Deus diz ao seu respeito. Está tudo aqui, viu? Tudo que Deus diz a seu respeito está aqui. Aleluia! Toda palavra que produzimos no subconsciente e expressamos verbalmente pode ter o poder de destruir ou gerar vida. Então, quanto mais você se alimentar desta palavra, quanto mais você confessar esta palavra, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quanto mais você confessar esta palavra, quanto mais você falar, mais você vai ser transformado, mais você vai ser mudado, mais você vai ser moldado, você vai ser uma tocha viva. Aleluia! Receba o poder e a unção de Deus aí agora, em nome de Jesus. Aleluia! E aí agora sim, nós vamos repetir. Coloque a mão na sua testa novamente, na sua mente, e você vai repetir. Agora diga com convicção: eu tenho a mente de Cristo. Amém? Aleluia! E toda foto que você postar, olha aí, que eu sei que hoje em dia todo mundo, vamos divulgar mesmo, toda foto que você postar do EMIC, você vai colocar, eu tenho a mente de Cristo. E vai marcar lá o EMIC jovem, amém? Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Se acordou, vai se olhar no espelho e diz, eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é renovada, eu não vivo mais pelas coisas deste mundo. Eu vivo pelos padrões celestiais, pelo reino inabalável de Deus. Eu sou criatura de Deus, eu sou filho de Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia! E esta foi a palavra que o Senhor falou ao meu coração. Que vocês possam florescer em meio aos desertos dessa vida. Frutificar aonde Deus te plantar. Que você possa se tornar uma linda borboleta. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Eu agradeço a riquíssima oportunidade. Um abraço aí para os jovens da Igreja de Cristo Bosque das Colinas. Beijo, amo vocês, pastor César, pastora Joyce, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.